Eu realizei um sonho de criança conhecendo um dos cenários mais icônicos de The King of Fighters na vida real. E ainda visitei a sede da empresa que criou The King of Fighters, Fatal Fury e tantos outros jogos de luta. Oi, depois de muito tempo planejando e juntando dinheiro, eu finalmente consegui fazer a minha viagem pro Japão. E aproveitei o máximo possível, mas tinha uma coisa que eu precisava fazer de qualquer jeito. Visitar a sede da SNK, empresa que criou vários jogos icônicos de luta, e também conhecer na vida real o lugar que inspirou os cenários do Japão na franquia The King of Fighters. Eu fiquei hospedado em Tóquio, então a primeira coisa que eu precisava fazer era ir para Osaka de trem-bala. E eu tive uma enorme ajuda da minha amiga Kaori para fazer essa viagem. Depois de mais ou menos 2 horas e meia, chegamos na estação de Shin Osaka. Mas assim que saímos da estação, tava uma chuva muito forte, mas por sorte depois de uns 15 minutos parou. E então eu fui visitar a sede da SNK em Osaka. Eu não pude filmar lá dentro, mas eu fui muito bem recebido. E foi muito legal ver as salas de reunião tematizadas com os personagens dos meus jogos de luta favoritos, salas cheias de instrumentos musicais onde são compostas as trilhas sonoras dos jogos e uma área de descanso que tinha um telão que mostrava o logo da SNK. Muito legal. Além disso, eu também visitei um mini museu da SNK com produtos exclusivos da empresa, onde também havia uma lojinha da SNK. E é claro que eu aproveitei para comprar algumas lembranças. Uma caneca do Neo Geo, um quadro com a arte do Real Bout 2 em tamanho original e uma blusa da SNK. E depois de realizar esse sonho de ter ido pessoalmente na sede da SNK em Osaka, foi hora de realizar outro sonho: conhecer Esaka, a área onde se localizava a antiga sede da SNK e que inspirou alguns cenários de The King of Fighters. Da estação principal de Osaka até a estação de Esaka foram mais ou menos uns 20 minutos de trem. E assim que você desembarca na estação de Esaka, você deve procurar pela saída de número 6. Assim que você descer as escadas e virar à direita, vai se deparar com esse cenário. Esse é o exato local que foi representado como cenário do Japão em The King of Fighters 98, que pra muita gente é a melhor edição clássica de The King of Fighters até hoje. E aqui embaixo desse viaduto, em Esaka, é que foi a inspiração para o cenário de The King of Fighters 98 e de outros jogos clássicos também, né? Eu nem acredito que eu tô aqui nesse lugar onde várias lutas icônicas aconteceram na época do fliperama, né? Contra amigos e desconhecidos também. Foram várias lembranças. Essa avenida que passa por baixo do viaduto é a Kokudo Yonnanakyū-go, ou seja, Rota Nacional número 479. É mais ou menos como se fosse uma BR aqui no Brasil. E ela cruza com a Rota 423. E logo acima a gente tem um viaduto Shimido-suji, onde só passam veículos. E tem a linha do trem em paralelo ao viaduto. Hora, kore kore! Moetaro. Nante. Nani, ondaga. Mas ali também tem uma passarela. Essa passarela liga a saída 6 da estação de Esaka com o outro lado da avenida. E muita gente ainda teoriza que em cima dessa passarela aqui é onde acontece as lutas da tela do Kyo e do time Psycho Soldier em The King of Fighters 96. Mas será que é mesmo? Vamos subir lá para conferir. Vamos subir lá então? Essa passarela aqui, ó. Aqui é a estação de Esaka, na entrada. E a passarela está aqui, ó. E foi bem legal conferir a vista desse lugar lá do alto.
Bem, essa daqui é a passarela onde supostamente a luta aconteceria em The King of Fighters 96 na tela do Kyo e da Athena, mas é muito estreita, cara, não tem como acontecer. Olha só a distância do meu pé pro pé da Kaori que tá filmando. Não tem como, pode ter sido inspirado aqui, mas a luta realmente não aconteceria nesse exato local. Ó, se me acompanhar aqui, olha só, pra gente ter uma ideia melhor de quão estreito é essa passarela, ó. Então, ó, pode ter sido inspirado porque aqui a gente tem essa passarela, logo aqui a gente vê o viaduto, né? E atrás do viaduto a gente tem o trilho do trem que sai da estação de Esaka. E ali embaixo é onde acontece a luta de The King of Fighters 98 que a gente já viu. Mas aqui realmente não tem como. E um detalhe é que aqui balança muito, as pessoas às vezes passam correndo e a gente sente tremendo isso daqui. A Kaori ficou até com medo, porque parece um andaime aqui de madeira, sei lá, cara. From the excitement, now declare the opening of our special team tournament begin. E enquanto eu estava lá gravando, me veio algo à mente. O cenário do Japão de The King of Fighters 94. E então eu desci pela passarela pelo outro lado e me afastei um pouco. E essa foi a vista que eu tive. Lembra bastante, não é? Mas eu queria conferir de outro ângulo também, então eu esperei parar de passar carro porque ali não tem semáforo para pedestre e fui pro meio da avenida. E realmente esse local lembra muito a tela do time do Japão de The King of Fighters 94. A luta teria que acontecer bem no meio da rua, que não é muito seguro, né? Quase fui atropelado aqui, ó. Talvez a SNK tenha usado esse mesmo local como inspiração. De qualquer forma, foi muito legal ver pessoalmente esse cenário e observar a riqueza de detalhes que colocaram no jogo. Na hora de ir embora eu ainda consegui levar mais uma lembrança para casa. Em muitas estações de trem no Japão, existem carimbos temáticos da estação, que você pode usar de graça para carimbar qualquer papel. Isso serve de recordação para quando você for fazer algum passeio ou viagem. E tinha um carimbo desses ali na estação de Esaka, e eu não pude deixar de aproveitar. Agora chegou a hora de registrar aqui esse item que eu peguei lá da SNK, hein? Olha só, vamos ver. Eu vou registrar o quadro da capa do Real Bout 2, olha só. Será que dá pra gente ver aqui? Oh. O carimbo aqui da estação de Esaka, apesar de que a SNK não tá mais em Esaka, mas é muito simbólico para quem conhece, né? Então aqui tá o carimbo, ó, da estação. Vou colocar bem aqui no meio. Ah, saiu falhado. Vou tentar de novo. Agora eu acho que vai, vamos ver. Vamos colocar aqui. Ah, agora sim, ó. E então, foi hora de partir. Adeus, Esaka. Quando eu estava voltando para Tóquio, eu ainda estava processando tudo o que tinha acontecido. Conheci a sede da SNK, empresa que faz parte da minha vida desde a minha infância até hoje. Comprei algumas lembranças lá e ainda fui para Esaka conferir em primeira mão a área da antiga sede da SNK e inspiração para o cenário de um dos jogos de luta mais icônicos da história. Por causa do meu contato com jogos de luta, desde criança eu desenvolvi muito a minha criatividade, me interessei por diferentes culturas e idiomas, aprendi inglês, japonês, criei esse canal para compartilhar tudo o que eu aprendi com você, viajei para o exterior, tendo ido primeiro para a Itália e depois para o Japão. Para muitos pode ser só uma avenida, só mais um viaduto, mas para mim é parte da minha história, parte de quem eu sou. É uma conquista enorme ter conseguido chegar lá. Conquista essa que eu quero dividir com você que está assistindo esse vídeo aqui. Obrigado.